Eu não sei você, mas eu de vez em quando me atrapalho com essa história de rede social. É muita rede social, né? Fora Instagram, essa rede que a gente está, que o YouTube é considerado uma rede social, tem um monte de outras. E tem aí esse fenômeno do TikTok, que está cada vez crescendo mais. E vou te falar, não é só dancinha, não, viu? Quem acha que TikTok é só vídeo engraçado e dancinha, tem muito profissional da comunicação sério usando o TikTok como a sua plataforma de trabalho. E se você tem essa curiosidade, ou às vezes até se atrapalha um pouco com as redes sociais, te convido para esse papo bacana com um menino que está bombando nas benditas das redes sociais. É o barretense que tem o maior número de seguidores no TikTok. Ele se auto-intitula TikToker. Está com mais de 1 milhão e quantos, Kaique? 400. 1.400.000 seguidores no TikTok, mais quase 200.000 no Instagram. E tem quantos anos, menino? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Kaique, tenho 21 anos, daqui de Barretos. E você é hoje o barretense que tem o maior número de seguidores no TikTok, não é? Talvez seja assim. Nunca parei para olhar, para comparar, mas estou ali fazendo meu trabalho dia a dia, acredito que sim. E você vive disso, Kaique, hoje? Hoje é meu Agora trabalho. você está com 21, está na maioridade, mas você entrou muito jovem, né? Eu comecei com 17 na pandemia em 2020. Me mudei para São Paulo agora, então eu ainda faço faculdade de jornalismo. Mas eu já consigo viver disso como se fosse um trabalho. Não só o TikTok, como também o Instagram, o YouTube. No fim do mês você junta tudo e aí dá um pouquinho de cada um e dá uma remuneração. Isso. Aí eu te pergunto, uma remuneração que o jornalista de começo de carreira teria? Cara, eu comparo com a rapaziada da minha faculdade que faz estágio. Então não teria. Acredito que depois de umas promoções ali, ainda no começo sim. Mas durante a faculdade muito difícil. Pois é. E o que começou primeiro na sua vida? A vontade de fazer jornalismo, se é que tinha essa vontade ou foi por acaso? Ou essa vida aí de influenciador, TikToker, ou, como gostam de dizer, influencer? Eu acho que a vontade de ser jornalista, porque eu tive essa vontade desde o 9º ano na escola, então acho que eu tinha ali uns 13, 14 anos. E você sabe que eu também? Eu tinha de 11 para 12 anos quando eu fiquei com essa vontade e, olha aí, levei a sério. E não existia muito influenciador na época. Então eu falei, eu quero ser jornalista, já tinha umas pessoas na televisão que eu me baseava. Foi até numa dessas que a gente se conheceu, que eu fiz seu curso. Na verdade, não. Aí eu vou te fazer uma correção, Kaique. Eu te conheci na barriga da sua mãe, bebê. Olha aí. Bem na barriga da sua mãe mesmo. Quando a sua mãe, eu conheço teus pais há muitos anos, e quando a sua mãe ficou grávida, foi uma grande celebração. Entendi. Porque eles fizeram tudo direitinho, namoraram, noivaram, casaram. É verdade. Né? Construíram a casa, tudo bonitinho, como manda o figurino da sociedade, digamos assim. E quando ela ficou grávida de você, foi lindo, foi uma grande comemoração. Então eu te vi nenenzinho, tá? Olha aí. Te conheci antes do que você acha. Caraca. Mas aí você estava contando que nós nos encontramos já na vida adulta, ou pelo menos adolescente, né? Sim. Foi. E aí você me chamou para fazer seu curso, eu dei uma destravada, e aí eu descobri uma parada dentro de mim que era mais essa pegada do entretenimento, da Mas você discussão. já tinha rede social quando você fez o curso de oratória? Mas eu não fazia nada de futebol. Eu tinha para postar ali umas fotos de vez em quando da minha Não vida fazia e tal. vídeo até Não, então? Zero. Então eu tinha vontade, eu escrevia, né? Na época eu gostava de escrever nessa pegada jornalística. E aí quando eu destravei, eu perdi um pouco a vontade do falar sério e veio muito essa vontade do entretenimento, de fazer uma parada mais disruptiva. E foi bem na época que o TikTok começou a nascer. O YouTube já era uma febre, mas nunca me dei tão bem por lá. E aí quando o TikTok começou... A invadir o Brasil, né? Bizarro, na pandemia foi estouro. Porque o TikTok é uma rede chinesa, para quem não sabe, né? Nasceu na China e veio para o Brasil com força total na pandemia. Ele é de 2016, se não me engano. Se eu estiver falando alguma bobagem, me corrijam, né? É que era um outro aplicativo antes, chamava Musical.ly. E aí virou TikTok em 2018 ou 2019. Isso, aí veio para o Brasil. Vou voltar um pouquinho para jogar um pouquinho de confete sobre a minha própria cabeça. Claro. Vamos lá. Sua mãe me falou da sua vontade, como eu já disse, conhecer os pais há muitos anos. Sua mãe me falou da sua vontade de ser jornalista e eu te convidei para fazer o curso muito porque ela disse, Lu, ele é muito tímido, muito travado.
quem te acompanha hoje não tem a menor ideia Nem acredito quando de fala. que isso era uma fala da sua mãe em 2018, é isso? Acredito eu? Eu acho que um pouquinho 2019? antes, 2017. 2017? E aí quando eu fui pro colegial, eu comecei a destravar um pouco. E como é que esse menino tímido, que a própria mãe identificava como muito travado, virou esse moleque que na frente das câmeras do celular ou das câmeras mesmo, faz brincadeira, tira sarro? Como é que aconteceu essa transição? Eu acredito que a coisa que mais mudou em mim foi que com os meus amigos na escola, eu sempre fui muito solto, porque ali era a minha zona de conforto. E aí, às vezes, eu era tímido um pouco com pessoas mais velhas, então saía com meus pais, com outros adultos assim, e eu ficava na minha. Então, pode-se dizer que eu era tímido, mas na minha zona de conforto eu nunca fui. Então, é uma parada que, a partir do curso, a partir dos aprendizados, a gente começa a praticar muito, então acho que esse é o maior diferencial, assim. A gente pega as dicas, mas vai e fala. E aí, eu passei a tentar transformar todos os lugares na minha zona de conforto, para me sentir confortável para falar. Então, hoje eu estou muito habituado com a câmera, porque eu faço isso todos os dias. Eu envelheci, então já estou acostumado a conversar com pessoas de diversas idades. E nessa eu perdi total a vergonha, assim. Uma outra coisa que também, hoje eu tô com o cabelo azul, mas quando eu mudei para São Paulo, às vezes a gente fica naquela insegurança, né? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Como é que vai ser? Dá um mini medo. E aí eu tava com o cabelo verde na época. Então eu olhava assim e falava, pô, eu tenho cabelo verde, eu vou ter vergonha do quê? E essa foi uma outra parada que me destravou bastante, assim. Então hoje já fui para outro país, assim, falar em outra língua e nunca mais me senti tímido. Acho que foi até uma parada que me ajudou mais. Por eu me comunicar bem, mesmo sem eu dominar 100% o inglês, eu consigo me virar muito bem e me desenvolver ainda mais, assim, no ramo. Então a dica é essa, é usar, é começar de alguma forma. Quando eu falo vai e fala, é exatamente disso que eu estou falando. Às vezes você nem tem a técnica. Se você já começa a falar, você já dá um grande passo. Depois a técnica só ajuda a acelerar esse passo, não é? Eu acredito que sim, eu concordo 100%. E quando é que você viu que as redes sociais poderiam ser, não só a forma de se expressar, porque é muito óbvio, mas poderiam ser ali uma forma de conseguir ajudar financeiramente o seu projeto de fazer faculdade, de morar fora? Como é que quando é que você enxergou isso? Então, eu sempre acompanhei muita rede social, então, por mais que eu queria ser jornalista, eu seguia muita gente que era youtuber, que era blogueiro de Instagram, e eu acreditava que ali poderia ser uma boa fonte. E aí, quando eu vi o TikTok, uma rede social nascendo, eu pensei assim, pô, o TikTok agora em 2020 é como se fosse o YouTube lá em 2015. Uma rede social nova, com muito potencial, com muita gente boa e nova começando. Eu quero entrar nesse bolo. E aí, a parada da faculdade que você falou é até engraçado, porque eu já tinha sido aprovado numa faculdade pública, eu acho que fala, o federal, que era a de Uberlândia, a UFO. Uhum. Só que eu não queria fazer faculdade na época. Eu tinha na cabeça que eu falava, não, eu quero trabalhar, eu não quero estudar, eu quero fazer faculdade. E minha mãe queria muito que eu fizesse. E aí, isso era pandemia, minhas aulas iam começar em novembro de 2021, porque atrasou tudo a grade, em vez de começar em fevereiro, como começa normal. E eu falei, não, eu tenho até novembro de 2021 pra entender. Não, pra começar a ganhar dinheiro e não precisar estudar. Que eu falei, não, mãe, eu tô ganhando dinheiro, eu não preciso estudar. Mas não, você vai estudar. E aí eu comecei a fazer muito TikTok, comecei a ganhar uma grana pequena ainda na época. Então... Porque no começo é pequeno, isso tem que ficar claro. Porque tem muita molecada aí querendo ilusão. Entrar e já comprar carro, né? Não, então, igual, eu queria pagar minha faculdade ou não fazer faculdade. É uma ilusão, assim, com um ano, só se você for muito, muito, muito acima da média. E aí eu fui aprendendo. Eu vi que a faculdade poderia ser uma coisa que ia me agregar e não tinha por que eu não fazer. Era um sonho da minha mãe, tornou-se um sonho meu, que era morar em São Paulo, e a gente conseguiu mudar. Então, eu comecei a ganhar um dinheiro que eu conseguia ajudar meus pais. Então, porque você faz uma faculdade particular hoje. Perfeito. E que não é barato, inclusive. Não é barato. Viver em São Paulo não é barato. Exatamente. E você não é o filhinho de papai bancado por pais que têm uma condição maravilhosa de vida, né? Sim, eles conseguiriam me ajudar, minha mãe sempre me deixou isso claro, mas até certo ponto. Então, a partir de certo ponto, eu teria que me virar. E aí, se fosse em Uberlândia, o custo seria menor, porque a faculdade seria... federal? Acho que é de graça, né? Federal é gratuita. E aí,
ela falou que arcaria com certos custos e o resto eu ia ter que trabalhar, fazer estágio, me virar. A partir do momento que eu tinha o braço das redes sociais, hoje eu tenho uma rotina que é mais flexível, então eu consigo ajudar muito eles. Hoje eu pago, acho que 80% dos meus gastos, assim, faz muito tempo que eu não peço dinheiro para eles, eles só pagam ali o que já fica determinado que cai direto na conta deles, mas eu consigo ajudar muito por causa das redes sociais. Só que nisso já são 4 anos fazendo. No primeiro ano era muito menos, e aí gradativamente a gente foi aumentando. Aí você descobriu um nicho. Mas antes de falar do nicho, eu quero voltar nessa história da faculdade. Quantos dos seus amigos da mesma idade que você têm esse projeto de faculdade como prioridade? Hoje eu tenho muitos amigos da faculdade, então acredito que todos. Mas dos seus amigos de infância? Dos amigos de infância, é porque cada um foi para um rumo. Mas ali que estudou comigo na escola, eu acho que só um que acabou não fazendo, por enquanto. Mas você vê que é uma geração que questiona para que fazer faculdade? Eu acho que a minha foi uma das últimas que não. Porque antes da pandemia, a gente estava no ensino médio já, primeiro, segundo colegial ali. Havia esse desejo. E o colégio objetivo, né, na época era objetivo, era muito forte. Acho que é a melhor escola que eu pude estudar, aprendi muito lá. Então, quando a gente entra no colegial, a grade de professores é muito boa, a grade de aulas. E aí eles falam, o caminho que a gente vai ensinar aqui é esse. Você estudar, você ir bem no Enem, na FUVEST. Então, isso, querendo ou não, é uma parada meio da sociedade, assim. E eu acho que até a minha geração foi muito influenciada por isso. Hoje, talvez, eu vejo o Caio, meus primos um pouco mais novos. Eu faço essa pressão, minha mãe, minhas tias. Para que eles façam faculdade. Para que eles façam, claro. Falo para todo mundo que quem tem a oportunidade faz. Até esse meu amigo que não fez, a gente ainda fala, e aí, mano, não vai fazer, não sei o quê. Talvez tenha vontade de fazer uma dupla depois, mas acho que tá um pouco mais leve, sim. Ou antes era muito a ânsia de passar numa faculdade pública, então vou estudar pra caramba pra não gastar na faculdade. Só que eu acho que cada vez mais as faculdades particulares estão ou equiparadas ou melhores. E aí, sabe que para passar numa faculdade particular não precisa estudar tanto assim, né? Mas você percebe que tem uma geração que acha que vai entrar para as redes sociais, enriquecer, como alguns expoentes aí que a gente vê, e não vai precisar fazer faculdade, ter uma profissão, porque a profissão vai ser TikToker, influencer e etc., vendedor de curso. Eu fui bastante impactado com isso. Era uma vontade minha não fazer a faculdade, mas fui convencido. E eu acho que é mais assim, coisa de quem é inquieto, porque beleza, tem gente que consegue, mas tem que trabalhar muito também e cortar um caminho ali muito grande. Então, às vezes, compensa fazer o caminho tradicional ainda. Já vi, mas não sei se eu considero uma febre, assim, porque na minha geração não foi o caso, mas talvez nas próximas, quem sabe. E você se arrepende? Não, né? Porque você já está querendo fazer uma segunda faculdade. O que é a faculdade? O que é o ensino tradicional? O que eu chamo de teoria, né? O que a teoria influencia hoje na sua atividade de TikToker? Eu tive uma reunião de pauta ontem com meu estagiário, que agora eu tenho um menino da própria faculdade que me ajuda com meus vídeos. Gente, você já está gerando emprego, já. Mais ou menos. E aí eu falei pra ele, um aprendizado meu, então eu vou trazer esse exemplo pra cá. A gente tá planejando 2025, quais são os seus conteúdos que a gente vai fazer, as séries e tal. E aí ele me deu 3 ideias. E aí ele, jogou as ideias assim e falou, a gente pode fazer isso, que tal? Aí eu falei, isso eu aprendi na faculdade. Eu tinha aula de laboratório de reportagem e a gente tinha uma aula de pauta e eu não preparei pauta. Eu cheguei lá, a aula era 10 horas, era a segunda aula, cheguei lá na primeira aula, falei, vamos apresentar essa pauta aqui, tá bom. Cheguei lá, tomei um fumo do professor, falou, não é assim que funciona a reunião de pauta. Vai ter 10 pessoas aqui, cada grupo vai sugerir uma pauta e vocês têm que me convencer que a pauta de vocês é a melhor. Tem uma venda. É, né? Isso. Então você tem que me vender que a sua pauta é melhor. Beleza, a sua pauta pode ser a melhor, mas se você não me convencer de que ela é, a dele vai ser pior que a sua, e se você me convenceu, eu vou usar a dele. Se ele me convenceu, eu vou usar a dele. Então eu usei isso de exemplo pro meu estagiário. Eu falei, você não tem que vir aqui e me jogar a ideia. Você tem que me convencer de que essa é a ideia que vai mudar nosso 2025. Sim, e plano de execução. Se Exato. A ideia é, de fato, vou falar uma palavra chique agora, execuível, né? Se você consegue colocar aquela ideia na prática, por que colocar aquela ideia na prática? Qual que é o objetivo final? Isso tudo a gente aprende na teoria.
Não Perfeito. tem como a gente fugir da teoria. Eu sou muito E errando também, né? militante de ainda do ensino tradicional, né? Então, eu também sou dessas que sempre falo. E ler muito sobre a área que você se dedica, né? Ler, consumir, porque hoje também tá muito audiovisual a parada, né? Às vezes podcast e tal, igual aqui. Então, procuro estar sempre antenado. Outra coisa também que a faculdade me possibilitou muito foi networking. Então, hoje meus amigos estão todos entrando no mercado de trabalho em grandes empresas que eu sonho em um dia trabalhar em collab, fazer uma parceria, uma publicidade. Então, é muito legal ver que a faculdade é uma faculdade muito boa, está localizada em São Paulo, era meu sonho morar lá. Então foi uma parada que se amarrou tudo. Lá em São Paulo tem a minha faculdade, tem o Palmeiras, eu moro muito perto da faculdade. Eu Que faculdade fiz que você muitos faz? amigos, eu faço a Casper Libero. Tá todo mundo perguntando agora, mas que faculdade é essa que ele tanto fala? Não, eu Quem faz? acho Eu maravilhosa. fiz o Naerp lá na final da década de 80, começo da década de 90. Sim. Né? Eu acho que nem tua mãe pensava em ser mãe naquela época. Mas, e quando eu fiz, já existia uma rixa. Porque eu fiz aqui, Ribeirão Preto, mudei para lá. Já existia uma rixa, sabe? A Casper se achava a maior, a FAAP se achava a maior. Nós da UNAERP, interior, a gente lutava para ser muito bom também. Ainda tem esse clima assim dos ambientes de faculdade, dos ambientes tradicionais acadêmicos? Cara, de competir qual é a melhor faculdade em si, eu não sei. Eu acho que é unanimidade. A gente fazia uma coisa chamada Enecom, Enecom, Encontro Nacional dos Estudantes de Comunicação, e ali a troca, o que você falou de network, a troca era muito grande, era muito bacana. Muito legal. Hoje a gente tem os jogos, né, os jogos universitários, então a gente cria essa rivalidade nos esportes. Então a Casper quer sempre ganhar do Mackenzie, quer sempre ganhar da IMB, e aí isso é muito forte. Mas jornalismo em si, eu vou puxar a sardinha, eu acho que é uma unanimidade, que hoje a Casper é a melhor em jornalismo. A gente tem lá em São Paulo, claro, a Mackenzie, que é muito forte também, a SPM. Ao redor do Brasil também deve ter muita faculdade boa, mas no meio que eu estou inserido aqui, eu acredito que pelo networking, por ser onde numa Gazeta, então muita gente já consegue estágio fácil na Gazeta para estudar, para praticar. Eu gosto muito da Casper, assim, eu acho que eu estou no lugar certo. E outra, quando você falou para o seu estagiário, me convença, a gente em assessoria de imprensa fala, eu vou vender essa pauta. Às vezes o cliente fala, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Não, é vender a ideia, é convencer, é exatamente isso, é ter argumentos para convencer o jornalista a publicar a matéria do nosso cliente. Isso a gente faz muito em assessoria. Eu trabalho em assessoria de imprensa há mais de 20 anos. Então, esse convencimento é venda. A gente chama de venda, inclusive, venda a pauta. Quando você fala que na faculdade você tem um network hoje com estagiários de grandes empresas que amanhã provavelmente vão ser contratados nessas grandes empresas, você vai ter que vender também para convencer a empresa a acreditar no seu potencial, no seu poder de divulgar aquela empresa. Então, tem muita venda envolvida nisso. Hoje você tem essa consciência? Agora você está me abrindo mais uma mente. A gente sabe mais ou menos, tem a malandragem ali, mas nunca parei para pensar de fato. Mas se for analisar, a real é verdade, porque não adianta só ser amigo. Meu amigo trabalha lá, então ele vai me arrumar. Não, eu tenho que provar que eu mereço estar ali, provar que eu tenho capacidade para estar ali. E aí, se for analisar mesmo, eu acho que a venda realmente é muito presente. Tudo é venda hoje, né? Até o que a gente está fazendo aqui, vendendo uma conversa que passe como interessante para a pessoa não deixar e abandonar ali o YouTube e ir para outra rede social ou ir fazer outra coisa. Tudo é venda. Ou compra, né? Comprar a sua atenção. Então, eu tenho que comprar a sua atenção e reter o máximo possível, o máximo tempo que eu conseguir. É real. Quando eu vou pensar um vídeo também, já entrando mais numa parada técnica, é isso. Os 5 primeiros segundos é essencial, porque eu preciso segurar a sua atenção. E aí depois, ao longo do vídeo, beleza, eu vou discorrer, porque eu já consegui sua atenção, mas se ficar entediante também, o cara vai sair no meio. Então, a todo momento ali, não o dá tempo pra você está muito precioso. Falando, oi, gente, eu sou o Kaique, nessa velocidade, nem pensar. Não dá. Né? Às vezes nem o oi, você já tem que chegar nem com o oi. assunto, e aí depois você se apresenta. Se for um vídeo mais longo, às vezes nem se apresenta. Porque tá ali, né? Se a pessoa tá na tua rede social, a arrobinha tá ali, é igual aqui. Né? Se a pessoa está nos vendo pelo YouTube, ela está vendo num canal. Inclusive, eu gostaria de convidar as pessoas para se inscrever nesse canal, tá? Por favor, a gente precisa de seguidor também.
no canal para ser visto por mais pessoas. Então, vai lá, se inscreva-se, depois ativa o sininho. Adoro falar isso, todo mundo fala isso, né? É chique. Mas é verdade. Ativa o sininho para toda vez que tiver episódio novo do programa você ser avisado. Você tem uma outra parada, e não para, né? Fica com a cadeira o tempo todo. Você tem uma velocidade muito grande de fala. Você tem uma proatividade muito grande. Sim. E você é uma geração que as pessoas falam que o nível de ansiedade nessa geração da sua idade é muito grande por causa das redes sociais. Porque você falou 5, mas alguns estudiosos falam em 3 primeiros segundos e depois, na pandemia, alguns estudiosos falaram em 1,9 segundos para reter a atenção. Né? E é verdade. Se eu não gosto, o movimento é esse, né? Eu vou embora. Dedinho vai embora. Essa pressão de eu tenho que engajar nos primeiros segundos do vídeo, ela vem para a vida real ou não? Médio. No começo, quando você fica muito inserido ali na parada, então, quando eu comecei, era uma parada muito nova pra mim. E aí, minha mãe falava isso. Nossa, você fala muito rápido nos vídeos, você fala muito rápido. Mas eu falo, mãe, se eu não falar rápido, o pessoal não vai assistir. E aí... Eu vejo também que você não usa muito o artifício de dobrar a velocidade depois na pós-produção, na edição. Não. Você gosta de você ter um ritmo mais intenso na fala. Porque eu acho que é uma parada mais natural. Quanto mais recurso a gente usa nesse sentido, querendo ou não, fica um pouco artificial. Então, a menos que seja uma estratégia pro vídeo, alterar a voz, acelerar o take, aí talvez a gente faz sim. Mas a minha comunicação eu gosto que seja natural. Então, igual você falou, na vida real eu também falo rápido às vezes. Porque é isso, eu tenho que ter a sua atenção. E por mais que na vida real seja diferente, a gente está tão acostumado que acaba sendo assim também. Então ali, principalmente na faculdade, que todo mundo é jornalista, todo mundo quer aparecer. Cada um tem que ter seu método para, às vezes o professor fala alguma coisa, quem vai responder? Todo mundo quer aparecer. Então todo mundo tem que ter seus artifícios. Não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim, mas é a minha maneira. Então às vezes eu falo mais rápido e tenho dificuldade em desacelerar. Mas porque também é meu jeito, né? Igual você falou, eu sou uma pessoa acelerada, uma pessoa inquieta. Então, é natural. Eu gosto de ser uma pessoa natural. E você sente que desenvolveu uma ansiedade ou não? Isso é mito, na sua opinião? Não, acho que não é mito, não. Acho que tem muita gente que passa por isso. Em momentos eu passo também. Mas hoje eu já consigo me controlar bem. Quando você está começando, tudo é novo. Então, a primeiro convite de viagem. Você fala, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Putz, mas e se não der certo? E não tem o que você fazer. Você passa ali suas condições. Não, você passa suas condições e espera. Se a marca vai querer escolher você ou não, não cabe a você. Então eu participei de um concurso da Copa. Eu fiz um vídeo para ir para a Copa, mandei. Eu achei o meu vídeo melhor, sempre vou achar. Mas acabou que eu não fui selecionado. E essa semana antes da seleção eu fiquei muito ansioso. Só que aí quando você perde vem a frustração. E aí quando você ganha também você comemora muito mais. Mas então, não passei por muitas coisas, não vou falar assim, eu sou o auge da experiência. Mas já passei por algumas situações, então... Você já está falando como um senhorzinho, né? Olha, quando eu comecei, há muito tempo... Porque essa aceleração parece realmente que você vive muito em pouco tempo. Isso é verdade. Só que aí, como eu já me frustrei algumas vezes, também não vou falar que me frustrei muitas vezes, é melhor não ter essa ansiedade para evitar. Então eu tento controlar o máximo que eu consigo. Não sempre dá certo, mas eu tento me controlar. Fora a frustração da Copa, tem uma recente, do final do ano, que é a do TikTok. Que você foi lá como um dos... E você é um dos 10 tops do Brasil. No esporte. No esporte, né? No seu segmento. A gente vai falar do seu segmento já já. Mas não ganhou como primeiro. Só que é uma votação pública. Sim. Então é engajar uma galera para que vote em você. E é chato, né? Ter que ficar ali votando. Meio que Big Brother, né? É maçante, porque eu nunca enchi tanto o saco de todo mundo do meu WhatsApp. Você não contratou ninguém para votar? Não. Porque esse povo investe, você sabe disso, né? Acho que não. Tem um bastidorzinho aí que a gente sabe. Acho que então a galera contrata robozinho. Não tinha como, porque era um voto por pessoa só. Por dia. Isso. Podia votar todo dia, claro. Né?
Então, eu enchi muito o saco de todo mundo no meu WhatsApp. O Lucas Veloso que ganhou é meu amigo, dei parabéns pra ele. Animal, absurda a campanha que ele fez. E é isso, é uma parada maçante. Você tem que estar ali todo dia pedindo voto no WhatsApp, fazendo vídeo, que é o principal, nas redes sociais para o pessoal votar e tal. Acaba, em certa parte, se tornando chato, eu acho que pra quem vê. Então, pô, todo dia o Kaique vai ficar fazendo isso? Mas é uma parada que muda a nossa vida. Então, eu ficar no top 10 me acrescenta algo muito grande pra minha carreira. Marcas vão me olhar com outros olhos. E eu que ainda tô construindo muita coisa, eu ainda não sou uma realidade 100%. Então, eu preciso dessas coisas para me tornar cada vez mais uma referência, uma presença no mercado. Mas ficou frustrado de não ganhar? Ah, sempre fica, né? A gente é muito competitivo. E eu tô sem jogar bola há 2 anos, que eu operei o joelho. Então, qualquer oportunidade de competir, eu quero ganhar. Mas não é sempre que a gente vai ganhar, então faz parte também. Essa eu já superei. Mas vou falar que, assim, nas últimas 2 semanas ali do evento, eu fiquei um pouco bolado. Mas a gente usa de motivação também, faz parte. E você ganhou alguns também. Você foi para os Estados Unidos, né? Você foi para a Europa já também, né? Fui para a Alemanha 2 vezes. Você foi para a Alemanha. Então, também tem o sabor da vitória. Você viveu os 2 sabores. O da derrota, e a gente pode falar derrota, nesse sentido da frustração da derrota, e o da vitória, de ir lá saborear essa experiência de, pô, viajar com tudo pago. Não é ruim não, né? Tá louco, muito bom. O maior motivo que eu comecei a fazer a rede social foi por isso, porque às vezes o jornalismo é uma parada muito chata. Então, os jornalistas esportivos falam: saiba que se você quiser ser jornalista, você não vai ter feriado, você não vai ter sábado, não vai ter domingo, porque é quando acontecem os grandes eventos. Ah, eu e a Tamires Firnel, né? Firnel, a gente sabe que é assim mesmo. Então. Não tem sábado, não tem domingo, às vezes a família reclama, mas é um vício, é uma paixão o jornalismo. Concordo que seja uma paixão. Só que a rede social também é essa paixão de uma maneira mais flexível. Então me proporcione para uma viagem para os Estados Unidos com tudo pago e eu ter muita folga ali nesse período, porque a gente trabalha muito, igual você falou, a gente é acelerado. Então, ali tem o jogo demora 2 horas, a gente começa trabalhando umas 3 horas antes e aí umas 3 horas depois de ter finalizado tudo. Então, nessas 8 horas que a gente vai trabalhar, que seria um dia normal para um trabalhador, a gente consegue produzir de 4 a 8 vídeos. E esses 4 a 8 vídeos, não adianta eu postar tudo no mesmo dia, no mesmo horário. Porque aí, desses 4, 8... Você mata 3. Exato. Então, você posta 4, mata 3. Só um vai engajar. Perfeito. De fato. Você tem que dividir. Então, eu vou postar 2 hoje, 2 amanhã, 2 no outro dia. Então, em um dia, você consegue fazer 3, 4, até uma semana. Numa Copa América, você tem que produzir até o dia do outro jogo. Então, era jogo de 4 em 4 dias, eu tinha que produzir 8 vídeos ali para perdurar 2 até o próximo. E nesses outros 3 dias, a gente tem, claro, que divulgar o vídeo, que pensar os próximos, mas é uma agenda muito flexível. Então, quando a gente está trabalhando muito. Mas depois dá para desacelerar bastante também. E aí, mas aí você não fica com a vontade curtir de também fazer vídeo do que você está vivendo? Por exemplo, você não tem mais compromisso porque a tua agenda de vídeos já está preenchida. Aí você vai num restaurante diferente que tem um prato que você nunca viu no Brasil. Você não faz o vídeo daquilo? Faz, né? Então, aí entra o Stories, porque o meu conteúdo é futebol. Então eu preciso do futebol para produzir um vídeo. Você não foge do nicho, quase. A única pauta que eu fiz nos Estados Unidos sem ser de futebol foi quando eu fui na Warner. Que aí eu fui lá na Warner, eu achei muito legal. Falei, não, preciso fazer um vídeo aqui. E aí o vídeo nem performou tão bem, porque nem era o que meu público queria ver, que tá acostumado a ver. Mas eu falei, não, quero registrar, então eu fiz. Mas normalmente, eu procuro aproveitar, porque o futebol em si, eu não consigo aproveitar 100%. Porque eu tenho que estar sempre ali de olho em todas as situações para ver o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, se aproveita, óbvio. A gente trabalha de um jeito diferente, mas não é aproveitar 100%. Então, quando eu não estou fazendo futebol, eu tento aproveitar também, sabe? Desligar um pouquinho, ou às vezes fazer o stories, fazer umas fotos, que eu gosto muito de tirar foto também. Mas o vídeo em si, por não ser, às vezes a gente consegue relacionar, e quando relaciona, a gente grava também. Mas eu tento desligar. Eu sou meio tranquilo, às vezes um pouco preguiçoso demais. Mas eu tento desligar, dar uma segurada também. Mas o detox é bom também, né? Sim, vamos falar claro. sério. Não ter esse compromisso de filmar tudo, de ficar com esse equipamento o tempo todo na tua vida também é bom, não é?
Muito. Eu vejo as meninas, eu falo as meninas porque eu sigo mais mulheres mesmo que fazem aquele tipo de influenciadora de comportamento. Então ela mostra da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, os perrengues, como a Virgínia, que hoje é mais estourada, e faz isso. Eu fico imaginando que deve ser um saco. Não poder sentar e comer. Antes tem que fazer a foto, tem que fazer o vídeo, tem que comentar. A comida esfria, Kaique. Eu já fiz isso em casa, com recebidos de comida, por exemplo. A família inteira lá morrendo de fome, olhando você fazendo vídeo, filmando, fotografando, e a comida esfriando, a pizza esfriando. Cara, é verdade. Então acho que deve ser libertador ter esse livre-arbítrio de falar, isso eu vou curtir no offline, não é? É, porque às vezes é um ônus. Tipo, beleza, tem muitos bônus e tem os ônus. Então, às vezes, você tem que esperar esse tempo, fazer esse conteúdo, pode ser um ônus. Mas tem muitos bônus também atrás. Então, é saber equilibrar isso bem. Eu acho que é um equilíbrio legal. E você falou, eu sou influenciador da área, o nicho de futebol. De novo, te conheço antes de você nascer. E para mim é muito natural isso. Você ter ido para uma paixão da família, inclusive. Não é só do seu pai. Seu pai é um palmeirense roxo, né? O Zé Reinaldo, para quem a gente manda beijo também. Fernanda Nagai também, para quem eu mando beijo, porque senão daqui a pouco ficam com ciúmes. Eu sou muito amiga, sou madrinha de casamento do teu tio, Nilton. Eles são... É quase uma religião, o Palmeiras, para eles. É uma coisa assim, foge à razão, literalmente, porque eu já assisti jogo na casa do seu pai, na casa do seu tio, na casa do seu outro, da sua tia, e é um absurdo. É uma coisa fora do comum. Não pode nem pôr a mão se bobear, que você apanha. Né? Ainda mais eu estou de preto e branco hoje, a família corintiana já viu como que é. Mas, enfim... Você ter ido para o futebol, para mim, é muito natural, é muito óbvio, porque você, desde pequenininho, já mostrava essa paixão também pelo futebol e principalmente pelo Palmeiras. Não, muito legal. E aí, mas como que você entendeu que esse era o seu nicho? Que momento que você falou, pô, é aqui que eu vou, porque aqui eu sei, eu conheço. Então, para falar um pouco da família, assim, meu avô também era muito ligado em futebol, ele era santista. Eu conheci seu avô. Mas aí meu pai pegou muito essa paixão dele, meu padrinho também. Além do Palmeiras, meu pai tinha muito o Barretos também, que ele era vibrado. É ainda, né? Ainda porque ele se mete, vira e mexe, ele tá lá ou como diretor, ou como presidente, não, ou mas agora como a gente tirou qualquer um pouquinho. coisa. Agora a gente tirou o pé um pouquinho. Aí, meu tio Antenor, o João Pedro. Então, eu pude crescer com o João, né, que também era palmeirense, a gente cresceu junto ali, sempre vendo nossos pais. E aí a gente pega o costume de ir nos jogos do interior. Então, a primeira vez que eu vi o Palmeiras, se eu não me engano, foi em Rio Preto, no jogo contra o América. E aí a gente começa... Quantos anos? 4, 5, que eu me lembro, né? E aí começa a ir, às vezes, pra São Paulo, então... Você já nasceu de uniforme, né? Você já tinha o uniforme bebezinho. Sim, uniforme, bandeira, tudo, tem foto. E aí a gente pega, né, meu? É muito legal o futebol. E hoje eu tô num meio que todo mundo é assim, então é engraçado, porque às vezes aqui em Barretos, claro, tem muita gente que é fanática, mas que eu cresci junto, assim, que era fanático, foi só meu primo João Pedro. E às vezes o pessoal fala, não, que a sua família é muito viciada em futebol, não sei o quê. Mas hoje, no meio do TikTok ali, todo mundo que eu conheço fala, mano, como é que era? Não, era assim, assim, assim. Eu falava, caraca, é igualzinho lá em casa. É o brasileiro, né? A paixão do brasileiro. O esporte brasileiro é, de fato, o futebol. Sim. Né? Agora, como é que você falou assim, vou fazer vídeos, vou atuar na internet nesse nicho chamado futebol? Então, a gente vai entrar um pouco na parada da faculdade, que na minha época era uma pressão muito grande que o pessoal fazia, então eu acho que pode ter sido talvez a última geração que era pressionada a fazer faculdade, a chegar numa idade e escolher. Não sei como é hoje, mas eu acredito que... A Manuela está estudando bastante para fazer faculdade, então acredito que ainda tenha também pessoas que queiram, que gostam. E aí eu falava, eu quero trabalhar com uma coisa que eu goste. E aí para mim não existia mais nada além do futebol. Eu ia fazer trabalho na escola, então eu convenci o meu grupo, eu vendia pro meu grupo que a gente tinha que fazer um trabalho de futebol. Porque eu era mais dedicado ali, então eu falava, mano, vamos fazer de futebol que eu faço. E aí trabalho de português, a gente fazia sobre futebol. Tinha que entrevistar alguém, a gente entrevistava um jogador. Tinha que escrever um texto, uma crônica. Eu fazia uma crônica de futebol. E aí, quando eu fui escolher,
Não, a partir de hoje eu vou escolher alguma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida, que no caso seria a faculdade. Eu falei, não existe outra coisa que eu quero trabalhar, eu já não vou virar jogador. Quando é que você descobriu que você não ia ser jogador? Porque você teve esse sonho, óbvio. Tive. Óbvio. Eu disputei o Paulista Sub-15 com o Barretos. Eu já tinha ido fazer teste em outras cidades, acho que fui em Novo Horizonte uma vez. As famosas peneiras. Não, mais que peneira. Tipo, a peneira você joga um jogo e aí tem 100 moleque e os caras vão escolher um. Esse aí é só pra quem é muito craque mesmo. Não era o meu caso. Só que aí tem os testes, que você vai e passa uma semana. E aí eu fui uma vez lá em Novo Horizonte, fui razoável. Teve uma instabilidade lá na semana que teve 2 treinos cancelados, então acabou que eu nem pude mostrar muito, mas também se eu mostrasse eu acho que não ia ser aprovado não. Mas jogava bem, tinha o sonho assim. Só que eu nunca gostei muito de treinar. De jogar eu gostava muito, competir e aí tal. Tem que ser um mas talento se você não gosta absurdo. Se você não gosta de treinar, não tem como. Eu lembro do Romário. E aí, na minha geração eu lembro do Romário, que não ia treinar, mas na hora fazia gol. 1 em 1 milhão, eu não era assim. E aí eu falei, não, então eu quero trabalhar com futebol. Eu fui para uma viagem depois do Campeonato Paulista. E aí lá eu acho que eu fiquei no banco, que eu comecei como titular, joguei meio mal. E eu fiquei no banco o resto do campeonato, mas assim, não tive nem chance de jogar. E eu fiquei muito bravo, eu falei, não, talvez é um aviso, né? Porque eu poderia ser melhor que o titular ali, mas o técnico não me colocava porque eu joguei um jogo mal. É muito ingrata a vida do jogador, a rotina... No Brasil, principalmente, onde os talentos meio que brotam, né? E a rotina é muito puxada, a competitividade é muito alta. E se você não gosta de treinar? Porque 2 dias na semana você joga, os outros 5 você treina. Então eu falei, eu não gosto de treinar. E eu gosto muito de assistir futebol, de falar de futebol. Acho que é por aqui que eu tenho que seguir. Gosto muito de jogar futebol e hoje na rede social você consegue fazer tudo isso. Então você consegue fazer um react, que é um vídeo assistindo. Você consegue fazer um vídeo jogando, um vlog, que seja às vezes no estádio, não assistir um jogo. Então tudo que eu mais gosto de fazer na vida, eu consigo transformar em trabalho. Então eu consigo viajar para uma competição e mostrar para o meu pessoal que me segue tudo que eu estou vivendo. E eles consomem. Então a partir do momento que eles consomem, isso vira um conteúdo, isso vira um trabalho. E aí tudo que eu mais gosto de fazer é o que o pessoal gosta de assistir. Então meio que uma coisa alinhou com a outra assim, e eu falei, não, por enquanto é isso que eu quero fazer. E você estava contando que em relação à timidez, você mesmo se questionou porque você pintou o cabelo de verde. Por causa de quem? Do Palmeiras. Óbvio. E aí, quando você pintou o cabelo de verde, você acabou indo para São Paulo. E aí você pensava, se eu já chamo atenção pelo cabelo, por que não continuar chamando atenção também pela fala? Tá. Só que houve um tempo muito recente, porque eu também não sou tão velha assim, e que ainda há em algumas grandes corporações jornalísticas, de que o repórter não poderia dizer o seu time do coração para não ter problemas no próprio trabalho. Eu vou entrevistar o Palmeiras falando que eu sou corintiana e eu vou encontrar algumas dificuldades. E algumas corporações grandes, Rede Globo, Folha de São Paulo, sempre proibiram os seus profissionais, que são profissionais do esporte, que cobrem esporte, em falar a sua própria paixão, para não haver esse ruído. No entanto, com você foi um caminho extremamente contrário. Foi pela paixão, pelo Palmeiras, que você entrou para o esporte, né? Nas redes sociais, isso é bom? É o contrário do que é nas grandes corporações? Cara, pra mim foi muito bom, mas não dá pra cravar uma unanimidade, porque eu tenho amigos hoje na faculdade que passam por isso. Será que eu vou revelar? Será que eu não vou revelar? No meu caso era impossível não revelar, porque eu sempre fui muito palmeirense. Então, se alguém for caçar umas fotos antigas, vai achar que eu sou palmeirense. Falei, não tem pra que eu esconder. O Palmeiras é minha vida. Eu quero morar em São Paulo para ir no jogo do Palmeiras toda semana. Então, pra que eu não vou contar? E aí isso me trouxe parceria com o Palmeiras, presente do Palmeiras, ganhei roupa da Puma, fui chamado agora pra corrida do Palmeiras, já gravei no Allianz, dentro do gramado, já fui credenciado em jogo, então assisti de dentro do campo. Tudo isso porque eu revelei. Só que nas redes sociais isso é muito bom em algum momento, só que hoje eu não posso ir no estádio do Corinthians fazer um vídeo. Não que eu queira... Nem se tiver com o cabelo azul. Não você dá. Tá de azul em homenagem ao TikTok. É isso. Não, você já teve cabelo amarelo, você já teve cabelo descolorido completamente. Eu gosto de mudar. Gosta de mudar. Nem se você tiver com cabelo neutro, você consegue entrar no Corinthians hoje com tranquilidade? Acredito né? que não. Acredito que não, porque é um risco que a gente corre. Eu acho que muito isso também do pessoal não revelar os times. Não sei se lá fora também tem isso, mas é muito por causa de torcida, porque torcedor é apaixonado.
Então, eu, como um palmeirense, não vou falar que isso é certo. Eu acho que talvez seja até errado. Mas se eu ver um corintiano lá no Allianz, eu vou ficar bravo. Vou falar, o que esse cara tá fazendo aqui? Aqui é Palmeiras. Vem aqui quem é Palmeiras. Não, mas o Allianz Parque agora é usado para shows também, não, aí tá? tudo bem. Mas no dia de jogo. Então, eu, como torcedor, eu falo, pô, não, aqui quem vem aqui hoje é palmeirense. Quer ficar de visitante, vai lá em cima no dia do jogo do seu time. Infelizmente, hoje em São Paulo nem tá tendo... É paixão mesmo, nem tá tendo né? visitante. Então, é o respeito. Se eu não quero que um corintiano vá num jogo do Palmeiras no Allianz, eu também não vou lá. Poderia ser um trabalho. Eu poderia fazer um vlog na Neoquímica, cobrindo um jogo. O Corinthians é um time que dá muita audiência. Mas hoje é um ônus que eu não posso fazer esse tipo de conteúdo. Mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer vídeos do que eu gosto, do que eu amo. Eu amo ir no Allianz. Eu não tenho uma vontade de ir no estádio do Corinthians. Poderia vir a ser um trabalho, poderia dar muita audiência. Mas não é uma parada que me move. Ah, é o meu sonho ir lá. Não. Tipo assim, eu iria, acho que seria legal. Seria para um trabalho, seria legal. Mas, assim como eu tenho esse respeito, eu acho que é justo, é uma via de mão dupla ali. Mas esse ambiente é um ambiente complicado mesmo. Sim. A gente tem um amigo que é padre, o padre Tiago. Aliás, um beijo, o padre Tiago ainda vai sentar aqui também, né? Ele é daqui da região, já atuou em Barretos, hoje ele está em Brasília. Mas quando ele estava em São Paulo, durante um pequeno momento da vida dele, ele foi capelão do Corinthians. E aí, lá no Corinthians, ele ia celebrar as missas, dar benção, um capelão mesmo. Eu nem sabia que time de futebol tinha capelão, mas tem. Uhum. E um dia ele foi com um relógio com uma pulseira verde. Um relógio. Um item completamente, um acessório. E nem era moda, ele falava, era um relógio. Não era nem uma coisa... E pediram para ele tirar o relógio para celebrar a missa, porque falaram exatamente isso. Nós, da diretoria, não temos problema nenhum com isso, mas tem. Nós, da diretoria, temos problema. Mas o torcedor que vem à capela do Corinthians, ele pode não entender. Padre, celebrando missa, é uma loucura. Você não acha que é um ambiente até tóxico? Eu não gosto dessa palavra não, mas talvez seja. E aí é isso, então às vezes... É uma paixão que cega, é isso? Às vezes sim, às vezes sim. Na boa fase, beleza, tudo é coisa linda. Mas na fase mais difícil, tudo é blindagem. Então eu acredito que sim. E aí, muitas vezes vem a raiva, né? O ódio, que eu acho que é aí já repugno. Mas a raiva acontece, né? Mas e você aí... assume, por exemplo, um papel de ser um influenciador, inclusive em relação a essa tolerância que a gente deve incentivar quando o jogo está acontecendo, mesmo que o meu time esteja ganhando, o outro time esteja perdendo, a outra torcida está se manifestando com felicidade. Não haver a violência. Você assume esse papel de influenciar para que não haja violência, mesmo com a raiva que você está sentindo? Eu acho que a violência, assim, hoje está muito complicado, né? Todo ano acontece algum acontecimento que beira a tragédia. Eu tenho 21 anos, assim, eu sou um cara nisso muito pouco vivido. Quando eu mudei para São Paulo, muita coisa aconteceu assim que eu fiquei em choque. Falei, nossa, o mundo é assim. Porque aqui em Barretos, querendo ou não, a gente tem uma vivência e tal, mas nem se compara. A tolerância é muito maior. Aqui é muito boa. E aí, quando você vai para uma capital, assim, você sai do interior, você vê muita coisa que você fica assustado. E aí você fala, nossa, o mundo é assim. Você conhece o mundo de verdade. E aí, eu acho repugnante, assim, mas eu tenho 21 anos, então eu acredito que eu preciso melhorar nisso. Eu acho que, por eu ter uma audiência hoje muito grande, eu preciso falar. Você tem uma voz que é ouvida. E tem muita criança, muita gente nova que me consome, que se inspira, que olha para o que eu falo e tal. Então, eu acredito que é um ponto que eu preciso melhorar. Eu faço muito pouco porque eu considero que eu tenho pouco a falar. É óbvio que a violência é uma coisa errada, mas até que ponto eu tenho argumentos para defender isso, tenho vivências para defender isso, combater isso? Eu acho que eu ainda tenho muito pouco. Então... Mas o pouco que você tem é seu. Sim. E é isso que você mais engaja. É quando você é você. Sim. Né? Então, eu acredito que seja, assim, um papel, principalmente nessa entre-safra aí, que a gente não está em final de campeonato nenhum, né? É um bom momento para se falar disso, você não acha?
Isso é uma realidade, porque o pessoal só fala quando acontece, né? Quando não acontece, ninguém fala nada. E quando acontece, todo mundo vem apontar o dedo. Você tem consciência do número de crianças que te seguem? Pô, eu tenho uma noção, mas às vezes a gente não tem a 100% da consciência, não. Porque tem muitos lugares que eu vou que os filhos te conhecem, os pais. Sim. Ele é de Barretos, mas quem que é esse moleque? É filho de quem, né? Que aqui em Barretos é tudo assim, né? É filho de quem? Mas a molecada toda já te conhece, já te segue, sabe quem você é. Então você tem uma voz que fala aí como formador de opinião para uma nova geração. Você tem essa consciência, assim? Eu tenho mais no dia a dia. Então vamos supor, esses dias eu estava na igreja e encontrei 2 seguidores. E aí o pai, quem é? Porque é normal também isso. A gente faz um vídeo mirando no público-alvo. E hoje os algoritmos entregam assim. Então se eu faço um vídeo para um público de 10 a 14 anos, o vídeo pode até ir para um público de 15 a 21. Mas não vai chegar num de 30, 35. E é natural. Então eu procuro passar bons exemplos quando eu encontro a pessoa pessoalmente. Então, obedece seu pai, continua vindo na igreja. Aí eu ainda falo, os pais ficam felizes, dão risada. Do pessoal, Às vezes. Mas mais no dia a dia. Eu tenho essa consciência. Mas você tem medo de falar isso num vídeo e não engajar o vídeo? Então, é porque hoje... Virar o palestrinha? Hoje, nos stories, é mais fácil de fazer. Às vezes numa legenda e tal. Mas o vídeo em si é um vídeo de 1 minuto. Então, ou eu teria que fazer um vídeo 100% para isso, ou eu não faço. Porque hoje o meu vídeo tem uma pauta. Então, se eu vou fazer um vídeo do Palmeiras, é o jogo do Palmeiras. Aí, se acontecer algo no jogo do Palmeiras, aí eu posso vir e falar, aconteceu isso, mas isso é totalmente errado e tal. Mas só depois que acontece, voltando às suas próprias palavras. Então, porque para eu tratar desse assunto, eu teria que criar uma recorrência. E aí eu posso criar mesmo sem acontecer. Mas nunca fiz, talvez devesse fazer. Quem sabe está nascendo aqui, né? Sim, essa claro. Nova pauta. Opa, ou essa nova série. Importante. Você pode fazer disso uma série. Já que você tem essa voz tão forte, Sim. tenha consciência de que essa voz é forte. E hoje no Palestra Itália, você agora é Allianz, né? Tem que falar Allianz Parque. Palestra Itália. Você é ratinho, né? Aquela pessoa que está ali o tempo todo. O porteiro já te conhece, o roupeiro já te conhece, a moça do cafezinho te conhece também. Como é que é isso? Então, eu tenho uma promessa comigo mesmo que é... Eu morei 18 anos aqui em Barretos. Então, a gente ia uma vez por ano para São Paulo. E a gente que é do interior, a gente sabe. Quem é muito apaixonado, conta dinheiro para ir uma vez por ano. E quando ir... É a viagem do ano. Não, eu vou no jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Uau! Tipo assim, melhor dia de 2015, se eu não me engano. Foi um 4x0 que eu fui. Então, tipo assim, foi a única vez que eu fui pra São Paulo no ano. Foi a única vez que eu fui no estádio do Palmeiras. E foi uma parada que eu fiquei lembrando pro resto do ano até a próxima vez. Aí em 2016 fui mais uma. Então, por ir uma vez por ano. Agora, sempre que eu tô lá, eu preciso ir. Então, acaba virando normal, mas nunca vai ser normal. Porque eu tenho comigo, se eu tô em São Paulo, e o jogo é em São Paulo, eu tenho que ir, não tem desculpa. Então, eu compro ingresso, eu sou sócio, e se eu tô lá, eu vou. Porque, eu já vou assistir. O que muda eu assistir da minha casa, ou no estádio, muda que é tudo. 20 minutos da minha casa? Muda tudo. Não, muda tudo, muda tudo. Mas o esforço que eu tenho que fazer é mínimo. Eu só preciso pegar o metrô, em 30 minutos eu tô lá, e comprar o ingresso. Mas tem as pautas que você vai também, independente dos jogos. Você já fez matéria em treino, você já foi em outras, em eventos do Palmeiras, você já foi convidado para estar. E aí eu falo uma coisa pro Zé Reinaldo, teu pai. Desde que eu conheço o Zé Reinaldo, e eu conheço o Zé Reinaldo faz tempo, desde a nossa adolescência, nós temos mais ou menos a mesma idade. Eu acho que ele é mais velho, tá? Mas a gente tem mais ou menos a mesma idade. Desde que eu conheço o Zé Reinaldo, ele sabe a escalação do Palmeiras. Ele sabe qual é o time que está jogando, quem está no banco, por que está no banco, e às vezes discorda do técnico. Né? Muitas vezes ele briga com os técnicos, ou na cabeça dele, ou com a televisão. Aí eu falo assim, hoje, o seu filho... não é ele que sabe o nome dos jogadores, os jogadores sabem o nome dele. Quando ele chega, ele consegue entregar um manguito para todos os jogadores, você fez uma peça personalizada com a sua marca, né? Sim. Que é o manguito, para quem não sabe, é aquela manga falsa que a gente fala que protege contra o sol, né? Isso. E aí eu falo, qual que é a sensação, Zé? Ele enche o olho d'água e olha aqui pro Zé Renan ficar emocionado só pelo Palmeiras ou
pelo filho dele, Kaique, porque, né, ele é uma pessoa bem séria, bem duro, né? Você tem também essa noção de que hoje os seus ídolos te reconhecem? Então, mas isso é pouco. É muito legal isso. Meu pai, pô, eu consegui passar com ele dentro do campo nessa última final. Então a gente deu um miguezinho ali, pum, quando viu, eu tava dentro do campo. E eu falei, caraca, pai, tamo aqui e tal. Eu já tinha feito isso outras vezes, mas com ele foi a primeira. Então, pô, foi muito massa. Hoje eu tenho amigos que trabalham no Palmeiras, então eu tenho contato com o marketing. O mais legal pra mim que eu falo é o periquito e o porco. Que o Palmeiras tem 2 mascotes, Sim. é o Gobato e o periquito. E os dois são muito meu amigo. Então eu dei um manguito pra eles também, tirei uma foto lá com eles. E a pessoa por trás da máscara, óbvio. Eles são muito gente boas. São sempre os mesmos, então? Sim, são sempre os mesmos. Legal. Então, cada vez mais eu tento virar amigo dos próprios funcionários, porque é quem move o clube ali no dia a dia mesmo. A gente é muito amigo do presidente da Festa do Peão. Gosto muito, né? Agora é o Jerominho, trabalhei com o Jerominho muitos anos. Mas se você não é amigo do porteiro do Parque do Peão, né? Não faz tanta diferença ser amigo do presidente. O legal é ser amigo de quem trabalha, quem tá lá o ano inteiro, quem dá o sangue, né? Pelo Palmeiras. Então, nem é interesse, né? Porque o pessoal é muito gente boa mesmo, assim, é legal ver. Porque, pô, a criançada pede pra tirar foto comigo às vezes. Mas com o periquito, com o Gobato, é sempre. E não só a criançada, como o pessoal que é adulto, assim, símbolos. Um personagem do Palmeiras, é um símbolo do Palmeiras. Então eu acho isso muito legal. Se a gente for falar dos jogadores, uma que meu pai teve, que eu tava com ele, o Palmeiras tinha sido acabado de ser eliminado na Copa do Brasil, acho que em 2022. A gente tava lá no setor, a gente foi tirar uma foto. Fui tirar uma foto com ele depois do jogo pra postar. E aí, pra registrar também, o filho do Dudu tava na arquibancada. E o Dudu é o maior ídolo dessa geração do Palmeiras, é ele. Ali depois do Marcos, 2015 pra cá, é o Dudu. E aí o filho dele tava na arquibancada com a esposa dele, se não me engano, com a esposa do Dudu. E aí o menino me viu, cutucou a mãe assim, apontou. Falou, Pode bater no microfone. É o Kaique. E aí meu pai viu e falou, é o filho do Dudu, pai? É, Kaique. Eu falei, é ele. Aí o menino veio, tirou uma foto. Aí meu pai falou, não, deixa eu tirar também. Aí ele postou no Instagram dele. Quando o filho do ídolo é fã do seu filho. Então, isso é muito legal, porque o meu público hoje é muito infantil, infanto-juvenil ali. E aí hoje a gente tem o Estevão no Palmeiras, que é a nova revelação do futebol brasileiro. Exatamente. Não é do time, né? Um craque. É do futebol brasileiro. Um moleque. O melhor jogador do campeonato esse ano. Moleque talentoso e que parece, aí você que vai me dizer, que parece ser um bom menino mesmo, muito né? bom. Tem aquele perfil de um bom garoto. Né? Não, a energia dele é muito maneira. Eu vi ele uma vez só, que foi nesse dia do Manguito. Mas a gente já se seguia nas redes sociais, porque, pô, pensa, ele tem 17 anos hoje. Há 4 anos atrás, quando eu comecei, ele tinha 13. E aí, pô, com 13 anos... Ele é um dos seus seguidores. Ele era meu público, querendo ou não. Ele é seu público. Ele já te seguia. E aí, não só eu, como vários amigos meus, ele é, tipo, amigo de toda a nossa rapaziada. Sim, porque ele já ali. era apaixonado por futebol. Sim. E aí, você quando fala eu de encontrei futebol. ele, eu falei, mano, tem um presente pra te dar. Dei um manguito, ele vestiu, ele usou no programa da Casa TV, lá na entrevista. Eu vi nas suas redes sociais isso. Aí, hoje eu também consegui ter um contato ali com o Rony, de encontrar o Rony em alguns eventos. Então, o Rony já sabe quem eu sou. O próprio Veiga, que eu fiz uma baita de uma campanha pra ganhar o manguito dele. Ainda quero entregar o meu pra ele, que ainda não tive essa oportunidade. Mas é legal, assim, não sou unanimidade ali dentro, eu acredito que só esses 3, porque o time do Palmeiras é muito experiente, tem pessoas mais velhas, não sei se todo mundo consome rede social, mas esses 3, assim, eu tenho um carinho maior pela atenção que eles já me deram, assim, mas todos os jogadores ali no Palmeiras, o Abel Ferreira fala, né, todos são grandes seres humanos. Então, antes de ser um atleta, um jogador, o cara é um bom ser humano, o Abel que fala isso nas entrevistas. Sim. Então, acredito que lá todos sejam. Eu tenho experiência com esses 3 e acho muito maneiro. Quem sabe um dia... Que aí vira relacionamento mesmo, Sim. né? Aí, quem sabe um dia seguir trabalhando, ser mais reconhecido, conhecer, quem sabe, jogadores da seleção, mais jogadores do Palmeiras e tal. Vamos trabalhar. Vou falar do teu manguito. A maioria dos influenciadores
depois de uma certa notoriedade, acaba desenvolvendo um produto. Vê aí as meninas do nicho de beleza, maquiagem, perfume, roupa. Né? Para os homens isso acaba sendo até um pouco mais difícil, mas hoje a gente vê que todo grande influenciador acaba desenvolvendo uma marca e essa marca vai para produtos. O Manguito foi uma ideia sua? Foi do meu pai. Foi do teu pai? De ter um produto seu. Sim. E eu, por acaso, conheço a fábrica, inclusive. Conhece lá? Conheço. Legal. Porque o Tarcísio, nada, foi meu aluno foi também. Seu aluno, é verdade. Por sua indicação. Foi na mesma época. Ele perguntou, tô querendo fazer, conhece a Lu? O Tarcísio falei, foi aluno do curso de recomendo. oratória por causa de você. Isso aqui, Olha muito aí, obrigada, coisa inclusive. boa. Não só indicou, como você mostrou antes e depois. Não, pra e ele né? viu eu fazendo um vídeo ali na hora, que eu fui lá pegar uns manguitos lá com ele na fábrica. Aí eu falei, pai, grava aí um negócio. Aí eu fiz pá de primeira, ele... Como você fez isso? Ele falava, era o meu sonho. Não, o Tarcísio já era. Então, mas muito obrigada também pela indicação Opa. do curso. Você é um dos garotos propagandas mais eficientes do curso de oratória, vai e fala, Coisa viu? boa. Muito obrigada. E o Tarcísio veio me falar um dia, falou, ó, o Kaique foi lá com o pai e tal, fez um negócio do Manguito, eu olhei aquilo, falei, vai virar nada não, mas pela amizade, porque eu já vendi muito pro Barretos, uniforme e tal. Falei, vou fazer, vamos entrar nessa com ele. Cara, eu tô surpreso, o negócio vende mesmo. Coisa boa. O moleque vende mesmo. Agora você tem falado menos, inclusive, do produto. Sim. Como é que tá? Tá em fase de reajuste? Não, então, é assim, eu quis fazer um lançamento. Então foi estratégia mesmo. O Manguito foi uma parada que era o Veiga que usava, né? O meu maior ídolo hoje no Palmeiras é o Veiga, um jogador que eu me inspiro muito nele, assim, eu acho. Ele é um cara que é palmeirense de criança, virou jogador, joga muito, canhoto. Então eu falo, se eu fosse... Tem uma vida fora do campo Sim. que é apresentável, digamos assim, né? Não, ele é um cara que ele é muito fiel também na religião dele e tal. Leal, né? Muito leal na religião dele. Fiel, palmeirense não fala. Maravilha. Mas então ele é um cara que eu me inspiro assim. Eu falo, se eu fosse jogador, eu queria ser igual o Veiga. E aí ele tinha a peça ali que era o Manguito. Na escola, pra jogar basquete, todo mundo usa Manguito, né? Pra meter uma mala. Então eu falo, pô, acho que se eu criar um conteúdo com isso, a molecada pode gostar. Porque eu, quando era moleque, eu gostava. E aí foi uma forma também de eu usar um pouco do cara que eu me inspiro. Eu falei, pô, se ele usa, eu também posso usar. E aí comecei a usar, a galera comprou muita ideia. E tem um objetivo, né? O Manguito não é só um enfeite. Não, é um estilo, passa uma confiança e também protege. No caso dele é que ele tá tirando uma tatuagem. Por que passa uma confiança? Ah, você fica diferente, né? Ah, entendeu? Tá. Eu sempre gostei de ficar diferente, então é uma forma de ficar diferente. Tipo assim, ó, aquele moleque ali é estiloso, aquele moleque ali tá diferente, deve jogar bem. Pode não jogar nada, mas quando a pessoa vê, fala, não, esse aí joga muito. E aí, então eu já usava, a galera comprou muito, gostou muito da ideia. E eu falei, não, agora eu quero ganhar o do Veiga. E aí eu ganhei o do Veiga. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu entreguei, fiz um teste, entreguei para jogadoras da seleção, um que eu comprei no Mercado Livre. E aí bombou, meu. Deu tipo 27 milhões de views no YouTube, 4 milhões no TikTok, assim, foi um vídeo... Foi o meu melhor vídeo de 2023. E aí eu falei, nossa, eu acho que ainda... Eu achei que já... Beleza, ganhei o Manguito do Veiga, acabou, não tem mais o que fazer com o Manguito. Aí entreguei pras meninas, aí eu falei, putz, acho que ainda tenho que explorar aqui. E meu pai sempre falava, não, você tinha que ter criado um produto seu, você perdeu a passada, já tá tarde. Aí eu falei, não, pai, a qualquer momento, assim, dá pra gente construir isso. Uhum. E aí eu tava do joelho operado, então não tava conseguindo jogar futebol, tava precisando de uma pauta nova. Já era um objetivo criar uma marca, assim, é um sonho meu de antes, até antes da internet, assim, eu sempre quis ter uma marca, uma loja de roupa, sei lá. E eu falei, acho que eu gosto de fazer as coisas com propósito. E a partir do momento que você tem uma parada que a galera já gosta, um sonho e um motivo, uma desculpa, uma pauta... Tá tudo pronto, né? Aí eu falei, acho que em 2022, quando tava muito em alta, eu não tava preparado para ter uma marca, ter um produto, divulgar, dá muito trabalho. Mas eu falei, agora acho que dá. Então eu tinha um tempo livre ali, porque eu tava de férias da faculdade, eu tava operado, então não tinha muito o que fazer. Eu falei, não, vamos investir nisso agora. Então começou o ano ali, ano passado. Não, começou esse ano, né? Quer dizer, ano passado, estamos em 2024. Começou 2024. Aí eu falei, não, então minha meta esse ano é vender minha marca de manguitos e ir pra Copa América.
E aí eu falei, vamos fazer um manguito antes. Entrei em contato com o Tarcísio, porque já era um amigo, um conhecido, então também não ia fazer com qualquer um, sei da qualidade dos produtos dele. Não, a qualidade dos produtos dele, ele não tá pagando, não vou ficar falando marca, não, mas eu tenho que falar, né? Ele tem uma marca que é a Só de Bike também, que é qualidade que você fala, não é do interior do estado de São Paulo isso aqui, e é. A gente tem que ter orgulho do nosso interior, né? Eu fui lá com meu pai buscar uns uniformes do Barretos, e aí eu falei, pô, acho que dá pra fazer alguma coisa com esse cara. Esse cara é muito gente boa, a qualidade dele é absurda. Ele já tem uma distribuição para todo o Brasil. E era tudo que eu precisava. E aí eu falei, pô, vamos fazer uma parceria. Eu tenho um canal de vendas enorme. Tem um produto que, por mais que seja uma parada meio simples e tal, pode ser uma parada meio rentável, porque a rapaziada vai comprar muito a ideia. E aí eu falei, vamos criar, porque aí aumenta a minha comunidade, porque é muito legal também. Não é o fazer por fazer. A rapaziada vai ter um negócio que eu uso em todo vídeo. Então, é uma forma da gente se conectar. Pô, eu tenho um manguito do Kaique, entendeu? E aí eu falei, pô, vamos criar. E, graças a Deus, ele foi um sucesso no período. A gente fez um período de lançamento. Eu acho que não seja um produto muito recorrente. Então, beleza, agora no Natal, talvez muita gente queira ganhar um manguito, queira comprar. Mas não é um produto que todo mês vai vender muito. Então, eu falei, vamos fazer um lançamento. E depois a gente vai lançando, tipo, as cores. Então, na Olimpíadas, a gente lançou mais cor. A gente fez uma campanha pro Rio Grande do Sul, lançamos o azul e o vermelho em homenagem ao Grêmio Inter, e aí toda a renda eu voltei para uma família que estava precisando lá. Então eu gosto de fazer as coisas também com propósito. E se eu quiser comprar, vou mudar bem moral para você, se eu quiser comprar, onde eu compro o manguito? Hoje tá no link da minha bio no Instagram e no TikTok. Tá. Eu vou te dar um presente. Opa. Já que você está falando do manguito, eu vou te dar um Shine Umect. Opa. Olha, muito, muito bonito o nome, né? É da Multishine. A Multishine é uma marca barretense, mas que também está em boa parte do Brasil. Tem pontos de venda não só em Barretos, mas em toda a região. E a gente nem sabe aonde, porque hoje o povo está vendendo até pelo Mercado Livre, Multishine. Tá? Comprando Multishine e revendendo pelo Mercado Livre. O que é esse Shine Umect? É um sabão para lavar roupa, só que de uma forma completamente tecnológica. Então tá escrito aqui, ó, que é para roupas, pode pegar aqui, para roupas delicadas. Por quê? Ele não só tira a sujeira, ele hidrata a fibra do tecido. Então ele traz a umectação, por isso que chama umect. Eu tô muito sabida, porque o Ronaldo me dá aulas todas as vezes que eu vou lá. Além disso, ele tem uma fórmula que ele pega a sujeira literalmente pela fórmula química e tira do tecido e transforma essa sujeira em algo, uma estrutura que não vai voltar para o tecido. O Ronaldo fala uma coisa que eu não sabia. Quando você lava a roupa, você lava na máquina, né? Porque agora você mora sozinho, você cuida da tua vida. Eu vou usar, né? Com certeza. Quando você lava a roupa na máquina, a sujeira fica em suspensão. Você vai trocando a água, mas a sujeira está ali. Tanto que de vez em quando a gente tem que lavar a máquina, porque ela fica muito suja. Porque aquela sujeira está ficando ali. Na última troca de água, ela às vezes volta para a roupa. Por isso que é difícil lavar roupa branca na máquina. Esse sabão, ele tem uma fórmula que gruda essa sujeira e transforma ela em partícula. Então, na última enxaguada, vai embora. É uma partícula pesada, não fica em suspensão na água. É muito tecnológico, muito tecnológico. É da Multishine, Multishine é nosso apoiador aqui, e eu quero te dar de presente para você cuidar bem dos seus uniformes do Palmeiras, das suas camisetas que você traz, das suas viagens, e hoje você está com uma delas, sim, e dos seus manguitos, que viraram coleção também. Você tem uma coleção de manguitos, né? Então é um presente da Multishine meu para você. Muito obrigado. Estou morando sozinho agora, vou usar com certeza. E você faz as coisas do dia a dia? Então, eu sou meio preguiçoso, né? Mas quando eu fico muito tempo lá em São Paulo, eu preciso lavar. Aí é isso, eu tenho uns problemas mesmo. Pra lavar roupa branca, aí tem que pôr na secadora, dá uma trabalheira. Mas aí quando eu vou vir pra Barretos, eu amontuo tudo na mala ali e falo... Então, se for o caso, você deixa com a aqui tua mãe, lavo. Tá? Não, mas vou começar a lavar produto desse agora, ó. Kaique, você falou da cirurgia. Me conta da sua cirurgia. Por que você teve que, tão jovem, fazer uma cirurgia no joelho? Que é um lugar tão complicado. Deu medo? Deu tristeza, né? Medo? Medo não. Mas aconteceu. O pós-operatório é complicado, né? Sim.
É triste, assim, falar, porque foi duas, né? A primeira foi de boa. Agora a segunda deu uma bagunçada na cabeça, porque tava na faculdade ali, a gente foi pro Juca, foi campeão, e aí voltei, aí deu uma desleixada nas férias, sempre me cuidei muito, assim, sempre gostei de... Falei que não gostava de treinar a ponto de ser jogador, mas sim, gosto de me cuidar, então tá em forma. Dei uma relaxada nas férias ali de 2022, e quando eu voltei no primeiro treino, me machuquei. A lesão de joelho é uma parada que às vezes pode ser por descuido, mas também pode ser por azar. E no meu caso, a primeira, a gente tava jogando na quadra molhada, e eu escorreguei e torci. Então, tipo assim, aconteceu, talvez era pra acontecer comigo, tive um azar, tinha 15 pessoas treinando e só eu machuquei. Tudo bem, assim, era pra ser. E aí machuquei a primeira, mas falei, não, vou voltar, voltei, fiz tudo certinho, a recuperação ano passado. E aí, quando eu voltei, tinha jogado umas 4 vezes, assim, tava super feliz, pum, veio lá e machuquei de novo. Aí falei, não é possível. Machuquei aqui no Marreta, na chácara, lá jogando bola. Falei, não é possível, vou passar por tudo isso de novo. Mas aí a segunda não foi o ligamento, foi o menisco. Então é uma parada um pouco mais leve. Por ser a segunda cirurgia e porque eu não quero machucar de novo nem a pau, eu vou fazer 1 ano de recuperação. Antes eu fiz 9 meses. Essa cirurgia eu poderia ter feito em 4, 6. Falei, não, vou ficar 1 ano parado. Se é pra ficar 1 ano, vou ficar 1 ano. Já, e faz físio. Já fiquei 1 ano, tô fazendo físio aí aqui em Barretos, fiz lá em São Paulo. Então tem muita gente que tá me ajudando. Meu médico é muito bem também, muito bom. Minha família me deu muito apoio. É uma parada triste, né? Porque impede a gente fazer um lado do conteúdo. Eu gosto muito de jogar bola, então é o que eu fico mais triste. Mas também comecei a fazer outras coisas, então tem que olhar sempre o lado bom. Mas você fala assim, deu uma mexida na cabeça. Você fica triste, você fica chateado, né? Porque... E o que você se apega quando dá essas chateações, essas tristezas? Nem sei não, mas tipo assim, você vai para uns jogos universitários, você quer jogar, né? Você quer estar lá jogando. Mas você não pode, então você tem que torcer para seus amigos ganhar. E aí na próxima você treina para ir treinar, tipo assim... O que se apega você vai falar, beleza, agora eu não posso, mas eu vou usar isso então para fazer a físio. Porque também tem muita gente que fala, nossa, eu não sei como você consegue fazer 1 ano de fisioterapia. Mano, a motivação é essa, você vê todo mundo jogando e você não pode. Então você vai ficar parado comendo e engordando, ou você vai tipo, usar essa energia que você tem para treinar. Eu acredito que isso é o principal. Assim, se eu falar, fiquei feliz que eu operei. Não, é legal ir ver todo mundo jogar e você não puder jogar. Não é. Mas também não é por isso que eu vou ficar me lamentando. De molho mesmo, nas 2 vezes, né? Fica um tempo sem poder fazer muita coisa também. Você fica de muleta, você não consegue andar direito. Mas a fisioterapia tem desde o primeiro dia até o último. No começo, claro, você vai fazer sentado, você vai fazer só de movimento leve, dobrar, esticar. Hoje eu já tô correndo, já tô pulando. E você segue direitinho, porque tem... Sigo. A maioria das pessoas não faz fisioterapia como tem que ser feito. Eu preciso melhorar só a dieta, assim, a alimentação, porque a gente gasta menos caloria, né? Não tá correndo. De férias em Barretos, então? Não tá correndo, não tá fazendo nada, fiquei na pizzaria toda semana. Mas a fisioterapia tem do primeiro ao último dia, e aí eu tô fazendo sem falhar. E essa missão de fisioterapia você tá passando pro teu pai? Porque teu pai também teve um perrengue aí. Meu pai tá fazendo mais que eu. Ele tá fazendo fisioterapia também. Ele teve de segunda a segunda. Acidente vascular, que fala, Foi, não é? É um AVC, né? Teve uma complicação ali, mas tá recuperando, já voltou a andar. Tá super bem, meu. Ele, por causa da fisioterapia... E aí você tá fazendo ele fazer também. Opa, tem nem desculpa. E ele fica lá o dia inteiro em casa, né? Agora que não pode sair, então é até bom pra ele que ele ocupa a cabeça, então dá uma suada, faz um exercício. E... ele reduziu todos os prazos por causa da fisioterapia. Então, deram um prazo acho que de 3 meses para ele voltar a andar. Ele já voltou a andar em 1 mês e meio. Então, graças a Deus, tá indo tudo muito bem. Tô te perguntando isso e vou te perguntar. Você tá falando que ia fazer uma segunda faculdade. Nem terminou a primeira. Talvez. Quando é que você termina essa primeira faculdade? Esse ano. Tá, 2025. Isso. E que você pensa numa segunda faculdade? Então, eu gosto muito da Casper. Não sei quem vai continuar. Eu tava conversando isso com meus amigos esse ano, se eles tinham essa vontade. Porque é legal demais formar, ter uma formatura. Aí depois ele vai voltar pra faculdade pra continuar estudando. Já formei, já estudei tanto, acabou, né? Mas eu acho que é sempre bom estar se atualizando, estar conhecendo mais pessoas. Então, eu acredito que talvez a publicidade, porque... Complementa. Meus amigos de rede social, alguns já fizeram publicidade e eles falam... não, mano, quem tem que saber isso aí, que a gente tá estudando aqui, lá na publicidade, é as marcas. Eu não preciso saber disso, só preciso fazer. Mas, às vezes, entender como a marca pensa
eu acho que também pode ser um caminho inverso interessante. Então, quando uma marca for me abordar, eu já vou entender o raciocínio por trás. E eu acho que talvez a faculdade de publicidade seja uma faculdade interessante. Talvez um cinema, porque é uma parada mais audiovisual, então eu posso melhorar a qualidade dos meus próprios conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso fazer curso. Então, se eu não quiser fazer uma faculdade que é 2 anos, que vai ter um gasto, eu posso fazer um curso. Então, eu vou formar, vou ficar... Pode fazer curso, pode fazer pós. Eu só não recomendo ficar fazendo os online todos, não, tá? Porque online a gente começa e nunca acaba. É verdade. Kaique, como é que é o futuro para você? Por isso que eu entrei nessa parada da faculdade, porque você tem 21 anos. Jovem. Muito. E já tem uma carreira, já tem uma marca. Quando você fala assim, quero saber como as marcas... Você tem uma marca, também. Então você tem que saber como a marca pensa até para fazer a gestão da sua. Por enquanto é só um produto. Mas daqui a pouco vem outras coisas por aí. Você pensa nesse futuro? Será que TikTok continua? Não sei, porque já até falaram em proibir o TikTok no Brasil. Se todas as redes sociais caírem amanhã, o que você vai fazer? Vou cuidar da pizzaria. Você tem esse pensamento em relação à sua carreira? Eu sou muito tranquilo. Sou muito tranquilo, assim. Eu gosto de viver um dia de cada vez. E muito... A internet é isso, é muito volátil, né? Então é inconstante... Mas esse sempre está atualizado nas tendências, fazendo acontecer. Então é isso. Se o TikTok cair, eu tenho que crescer meu YouTube, tenho que crescer meu Instagram. É uma meta para esse ano agora, de 2025. Em 2026, eu vou ter formado na faculdade, então eu quero aproveitar para fazer o meu ano de cobertura. Então, falar, em 2026 eu vou pegar para trabalhar do começo ao fim, all in nessa parada. Porque hoje, querendo ou não, por mais que eu não me dedique tanto assim na faculdade, é um dever. É um compromisso. Então, de segunda a sexta, eu vou na aula de manhã ali. Não tem tarefa, não tem muita coisa, mas tem os trabalhos, tem as provas. Então, às vezes tem que estudar, tem que tirar um tempinho ali para se dedicar. Então, eu não consigo me dedicar 100% do meu tempo aos vídeos. É o que eu quero fazer em 2026 e ver, tipo assim, até onde eu consigo chegar quando eu tiver 100% nisso. Já alcancei muita coisa, mas muita coisa também eu alcancei sem planejar. Então, vou dar a vida ali. Quero ir para a Copa de 2026, com certeza. Coincidentemente, é em 2026, quando você não tem mais esse compromisso, né? É isso. Então, eu quero dar muita vida ali, fazer 100% de trabalho mesmo em 2026. E aí, 2027 para frente, quem sabe? Fazer uma dupla graduação ou tentar entrar para os streamings da vida aí que tá tendo agora. Então, tem um Podpah muito forte, uma Casa TV... Não sei como as emissoras vão migrar para a internet, se vão ficar na TV aberta, mas é uma vontade que eu tenho, depois de me tornar um apresentador, talvez continuar fazendo futebol, mas fazer outras coisas também, além do futebol. Eu tenho a cabeça muito aberta para isso, acho que uma porta pode se fechar, mas muitas outras vão se abrir também. Aí você fala assim, muita coisa aconteceu por acaso, e eu deixo a vida me levar. Me desculpe, Zeca Pagodinho, mas você não tá nada de deixa a vida me levar, né? Você já tem planejamento até 2027, 2028. Sim. Então você tem foco, você é um menino centrado. Claro. Eu acho que as duas coisas são importantes. Porque é isso, talvez pode acontecer uma coisa daqui 2 dias, 3 dias e eu receber um convite, mudar tudo. Mas se nada acontecer, vai ser assim. E se acontecer alguma coisa, melhor ou pior, a gente se reinventa, se muda. Tipo assim, eu não esperava que eu fosse machucar, mas eu consegui me reinventar. Então agora, conseguindo voltar a jogar, também pretendo fazer mais coisas. Se acontecer alguma outra coisa, a gente se reinventa também. Eu acho que o deixa a vida me levar é pra isso. Se acontecer algum imprevisto, beleza. Adapte. Tava dentro dos conformes Tem ali. que se adaptar. Normal. Agora, se não acontecer, a gente segue esse caminho natural também. E você consome jornalismo? Você segue redes sociais de veículos? Você assiste televisão, telejornal? Como é que você fica sabendo das notícias do Brasil e do mundo? Eu consumo muito entretenimento, jornalismo rápido, assim, né? Então, Instagram, Twitter, agora o X, Você consome né? jornalismo pelas redes sociais? TikTok, muita rede social. A gente deixa na TV ele ligado em casa, agora que eu tô de férias com meu pai. A gente vê muita coisa de tabela. Mas é o hábito dele, não seu. Na sua casa, você mora sozinho em São Paulo. Na celular. sua casa, a TV existe? Como aparelho existe? Só pra assistir jogo de futebol. Ou Netflix. Mas eu consumo por rede social. Eu não sou um cara tão antenado, não.
consumo mais... Na faculdade eles também falam muitas atualidades, então a gente acaba consumindo muito por ali. Então, sei muita coisa que está acontecendo, mas poderia estudar mais, assim. Eu fico muito antenado no futebol. Então, notícia de futebol, eu sigo 10 páginas no Instagram, tô sempre antenado em todos os sentidos. Páginas confiáveis. Não, 100%. Porque tem isso, né? Tem. Você fala assim, eu consumo informação pelas redes sociais, só que as redes sociais têm coisa que absurda, que não é confiável. É verdade. A fake news hoje virou um modo de vida, não é mais um fenômeno. É um modo de vida. Eu falo que por acreditar numa notícia hoje, eu tenho que ver pelo menos 3 páginas diferentes que eu confio. Porque às vezes você vê só em uma, você fala, pô, essa aqui esse é seu filtro. Essa aqui pode ter errado. Agora, se 3 postar, não. Então, beleza. Vou repassar. 3 das que você confia. Aí eu vou repassar. E, tem alguns jornalistas, vamos supor, o André Hernan, que hoje virou um colega de trabalho, até um amigo. E ele eu confio 100%, porque ele é um cara muito bom, ele é uma fonte muito confiável. Mas, às vezes, uma página usa fonte alternativa, assim. Então, na Europa tem o Fabrício Romano, que é um outro jornalista muito forte. Então, o jornalismo que eu consumo é o esportivo, 100%. E aí vem de tabela, claro, a gente procura se atualizar sempre do mundo aí, mas muito nas redes sociais também. Eu tô perguntando isso primeiro porque nós somos gerações muito diferentes, né? De novo, assim como seu pai, eu ainda assisto televisão. Eu sou um dinossauro que ainda assiste telejornal. Eu ainda gosto, no tempo real, ao vivo, do William Bonner falando boa noite. É raro hoje, né? Nós somos uma geração que... primeiro que da minha geração muita gente já não faz isso, a maioria já não faz isso. Agora, tem uma geração muito nova que não sei como é que consome. Estou falando de gente com uma idade abaixo da sua. Vamos falar aí 15, 14, 13 anos, que é o seu público. Sim. Que é o seu público. Mas tem que saber... Quem te segue tem que saber a escalação, tem que saber quem é o técnico, claro, né, dos times que gosta. Sim. Aonde esse povo consome essa informação e que qualidade tem essa informação? Pois é uma coisa que me preocupa muito. Então, ouvir você falando que tem um sistemazinho seu de checar se aquilo que você leu é verdade, também inspira essa nova geração, né? Não acredite em tudo que você leia tudo que você lê nas redes sociais de primeira. Sim. Mas assim, quando eu era um menino mais jovem também, 13, 14, assim... você vê alguém falando alguma coisa, você já fica bravo, né? Só que às vezes, então alguém fala uma mentira, você já fala, não, isso aqui tá errado. Só que às vezes você vê alguma e você acredita, aí alguém fala um trem certo, e isso acontece comigo. Então vamos supor, eu vou e falo uma parada certa, que eu pesquisei e falei. Só que é uma parada meio nova, meio recente. Aí vem alguém e comenta. Duvida. Não, isso tá errado, é mentira, que não sei o que, quem falou isso. Ou, ouvi alguém dizer que não é isso. Então, essa notícia... Por ter muita fonte, muito aleatória, a galera hoje, principalmente mais jovem, não escolhe o que vai consumir. Vai consumir no que aparece. E em quem ela vai acreditar, em quem ela vai confiar. Então isso acontece. E aí, uma parada que acontece muito que ao mesmo tempo que tem as pessoas que confundem, tem algumas que sabem. E aí tem vídeo meu que eu posto que o cara fala, não, isso tá isso errado. Aí alguém vai e responde, não, mas isso tá certo por isso, por isso, por isso. E aí gera, tipo, vários comentários ali que você fala, não, ó, tá vendo? Esse aqui sabe. Então é meio natural também. Do mesmo jeito que tem pessoas que não sabem, mas que aprendem ali no caminho. Então acho que é natural. Você tem referências? Por exemplo, você citou 3 jornalistas aí, nominalmente. Você tem algumas referências. Muitas. E você tem hoje intimidade até para checar com o cara, de mandar uma mensagem e falar assim, ouvi isso aqui, é verdade? Nunca fiz, mas... Se eu quiser, dava pra fazer sim. Eu gosto mais de elogiar o trabalho. Então, não vou encher o saco do cara pra perguntar. Eu pesquiso ali e acho. Agora, esses dias o próprio Hernan, ele fez um vídeo com o Cristaldo, que era um jogador que jogou no Palmeiras há uns 6 anos atrás. E aí eu repostei a entrevista no Stories, porque ficou muito boa. Tipo, ele conseguiu tirar umas paradas ali que o jogador não costuma dizer. E aí, isso eu acho que é o mais legal do jornalismo em si. Mês passado eu tomei um café com o Bruno Formiga, que é um jornalista também que eu consumia muito, que ele comentou num dos meus primeiros textos, até esqueci de falar isso pra ele, quando eu ainda escrevia, nem mostrava a cara, e eu tomei um café da tarde com ele me deu uns toques, me deu uma dica, trocamos uma resenha, e eu falei, pô, isso é maneiro, né? Você passa a conhecer certas pessoas. O Mauro Betti é uma pessoa que já foi na minha faculdade, que a gente tinha uma aula com outro jornalista que é o Celso, e aí a gente falou, pô, tem que levar um jornalista pra gente entrevistar, era o trabalho.
Então eu pude fazer uma pergunta para Também ele. Também dinossauro. Eu pude fazer uma pergunta para ele que, mesmo sendo dinossauro, ele ajudou a abrir minha mente no ramo que eu tava. Então é muito legal ter contato com alguns. Claro que tem outros que são distantes. Então, sou muito fã do Thiago Leifert, já pude conhecer ele. Ele te conhece, né? O legal é isso, ele te reconhece. Inclusive, médio, eu até ia entendeu? falar isso aqui, Médio. esqueci. Thiago Leifert, ele fez uma premonição, né? Ele falou que Sim. você ainda vai ser um dos maiores no segmento. Ele disse isso, tem vídeo dele falando isso, né? Não falou isso não. Falou. Não, mas ele não me reconhece, entre aspas, ele não sabia quem eu era. Mas ele viu eu me comunicando e elogiou. Falou, não, esse cara deve ser youtuber, deve ser da internet. Então isso é maneiro. Mas ele é um cara que, tipo, eu não sou próximo. A gente teve 1 ou 2 experiências ali e era um cara que eu queria passar a conhecer mais, assim, e me inspirar. Mais ainda, mais de perto. Então tem que ter referência, é uma coisa que você diria para os seus seguidores. Claro, muito. Tenham referências nas Na áreas sua de área. vocês. E você responde comentário? Como é que é a tua interação? Porque, 1 milhão e não sei quantos, sendo quase 200 mil na outra rede. Tudo bem, comentário não é tanto assim também. A gente mais vê do que comenta, né? Pra gente comentar, precisa ter batido num lugar muito, Sim. né, dentro da gente. Mas você tem essa interação ou hoje você vai passar isso pro estagiário? Não. Eu não passo, não. Porque eu não passo a senha. Mas eu preciso responder mais. Eu já respondo. Pode ter certeza aí, todo mundo que tá vendo que eu já respondi, foi eu que respondi. No Instagram, por ter menos. Mesmo que o estagiário agora é recente, Sim. né? No Instagram, por ter menos, é um pouco mais fácil. Então, ali no Instagram, muito conhecido comenta também, então é legal responder. A molecadinha eu também sempre respondo. DM. Deveria responder mais, respondo pouco. E os comentários do TikTok esporadicamente. Porque, o TikTok, você abre o TikTok, você vai... Não, agora eu vou responder comentário. Aí você abre o TikTok, você vê um vídeo. Aí você passa. Aí você vê eu conheço essa Aí quando sensação. você vê, você já esquece o que você ia fazer. Exatamente isso. Esquece o que ia fazer, perde a hora e fica ali girando aquilo, scrollando aquilo sem parar. É verdade. Preciso melhorar. Eu respondo já, claro. Todo mundo que eu respondo, sou eu que respondo. Mas eu acho que eu podia responder mais. Eu tô aqui num lugar... Você gostou, né? Você falou que você achou bonito o prédio. Muito, né? muito chique. E eu preciso falar desse prédio, porque Arani... Inclusive, uma corintiana, filha de um palmeirense ferrenho. Você entra na casa do Dr. Carlos Lapsirella, você só vê Palmeiras. E ele teve uma filha corintiana, que é a doutora Arani, que é uma advogada aqui de Barretos, e investiu na cidade. Ela construiu esse prédio bonito, em frente à região dos lagos, e que hoje tem um andar inteiro só de coworking. Aliás, 2 andares. O térreo, essa sala que a gente está, que é uma sala de reuniões muito equipada, tão equipada que virou um estúdio para um podcast, e outras salas menores de reuniões, e um andar inteiro só daquelas baias prontas para você chegar com seu notebook, trabalhar ali o dia inteiro, e num lugar com ar-condicionado, banheiros, adaptado, tudo com muita acessibilidade, que é o Scarpellini Coworking de Barretos. Então, a gente tem muito orgulho por uma advogada que também é empresária, ter acreditado na cidade, ter dado para essa cidade esse espaço maravilhoso, não só bonito por fora, porque quem passa acha que um prédio espelhado bonito em frente ao lago, mas também por dentro. E naquele momento que você está trabalhando aí, que você precisa dar aquela folga para a mente, ainda tem uma vista maravilhosa da região dos lagos. Então, Scarpellini, siga nas redes sociais, tem tudo, tem telefone, como fazer a locação, se é por dia, se é por semana, se é por mês, tá tudo lá, tá? Scarpellini Cowork, nosso apoiador. Kaique, a gente já está indo para o final da entrevista. Que papo gostoso. Eu tenho muita admiração por você, sou sua fã, em primeiro lugar, né? Faço parte da construção da sua carreira com muito orgulho, porque sei que o curso de oratória deu uma viradinha de chave, não deu, não? Deu muito, assim. Sou muito grato para você mesmo, assim. Deu uma virada, deu uma confiança. Acho que era o que eu precisava, assim, para começar. E aí, o
resto é história, a gente vai continuar construindo e escrevendo aí. Mas sou muito grato mesmo, muito obrigado. Vou te fazer o pedido na hora que o programa for pro ar, porque o nosso programa é gravado, nossos episódios são gravados, não tem problema nenhum. Aliás, gosto de deixar isso claro. Só que eles são exibidos na forma que gravaram. Não tem corte, não tem edição, posta. Tudo que ele falou aqui é o que ele falou mesmo, a gente não volta. E a hora que for exibido, né, você, por favor, faça divulgação nas suas redes sociais, porque a gente precisa de seguidor no Instagram. E você que assiste aí pelo YouTube, lembra de ir lá, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, compartilhar, se gostar das entrevistas, dos nossos bate-papos. Então, eu quero te agradecer muito, deixar aqui esse espaço aberto para você. Opa. E só te fazer um pedido. Quando você for esses jornalistas famosos, assim, correspondentes internacionais, e estiver cobrindo Copas como uma estrela, não esquece da gente, não. Não vou esquecer, não. Não esquece que você é barretense, não, tá? Tenho orgulho sempre disso. Sempre vou ter. Tá Tenho doido? orgulho de Barretos, tanto quanto você tem do Palmeiras. Amo muito Barretos. Sempre dá uma brechinha lá, eu venho pra cá. Aproveitar o espaço, então. Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, meu padrinho, minha família inteira. Todos os palmeirenses da família, principalmente. Minha madrinha. Meus primos me ajudaram muito no começo. Eles eram as cobaiazinhas, né? Eles que faziam os vídeos com você, não, né? Eram os personagens. Os personagens. E aí, minha madrinha que filmava, meu. Então, pô, incrível. Mandar um abraço pro Lucas também, Lucas Bonatelli, porque ele também é um personagem assim que ele que me falou pra começar a fazer TikTok. Então o Lucas falou, Kaique, eu vi seus vídeos no YouTube lá, mas por que você não faz no TikTok? Aí eu falei, TikTok, não sei. Aí comecei a fazer, deu no que deu. Então mandar um abraço pra ele também. Minha tia Silvia. Tá bom, o resto é liga ou manda um WhatsApp, isso tá aí. bom? Já falei bastante. Eu tô usando agora aqui para mandar um abraço, mas eu entendo. A gratidão é uma coisa que você não deve perder. E lembrando, parabéns por ser um dos 10 TikTokers mais importantes do Brasil no segmento esporte, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. E para você eu tenho um recado. Nós estamos aqui toda semana postando episódios novos do Pode Aplaudir. Então acompanhe a gente no pode.aplaudir no Instagram e aqui no YouTube com o programa completo. Lá no Instagram tem sempre o link para trazer para o programa completo. E ao Kaique Nagai, que escolheu o sobrenome da mãe, para ficar mais diferentão mesmo, japonês, né? Para ficar mais diferentão, eu digo que você é um menino com 21 anos, com uma carreira de sucesso, que já merece o nosso aplauso. Pode aplaudir, Kaique Nagai. Obrigada.